turminha do 7º ano, tudo tranquilo, beleza, muita saudade de vocês. E nós vamos nessa videoaula finalizar as 4 questões da bateria de exercícios referentes à formalidade e informalidade da língua. Lembrando que quando nós falamos de formalidade e informalidade da língua, a gente precisa entender a língua como uma roupa, certo? Eu lembro que eu usei esse exemplo nas nossas aulas presenciais. Como assim uma roupa, professora? Você não vai de roupa de banho para um casamento e nem vai ao casamento com uma roupa de banho. E o que seria mais ou menos esse exemplo, professora? Qual é a relação desse exemplo com a questão da língua? Presta atenção. Quando você é colocado em determinada situação social do seu dia a dia, em um determinado contexto, você precisa saber qual forma ou qual variante dessa língua utilizar de maneira adequada. Eu sempre digo a vocês que o melhor falante da língua portuguesa é o que consegue ser poliglota na sua própria língua. E o que é ser poliglota, professora, na nossa própria língua? É você saber adequar a língua portuguesa para várias situações sociais. Perfeito? É você ir ao casamento com uma roupa social e ir à praia com uma roupa de banho. São essas adequações que você precisa fazer no momento em que você for falar ou escrever na sua língua materna, que é a língua portuguesa. Perfeito, gente. E essas questões vão tratar ainda sobre esse assunto de formalidade e informalidade da língua. Por exemplo, essa primeira questão que você tem aí é um fragmento de uma canção muito conhecida chamada Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Se você for observar, algumas palavras não estão adequadas não, de acordo com o português padrão. Mas está errado, professora? Claro que não, é uma variante regional, perfeito? Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos o quê? Entender que você, claro, não vai escrever dessa forma quando o contexto pedir a você uma redação escolar, no intuito de avaliar, né, a sua escrita numa prova de vestibular. É óbvio que não. Mas terão situações que você não vai precisar utilizar esse padrão 100%, perfeito, gente? Como é o caso aqui da nossa canção, a Asa Branca. A Asa Branca é uma obra, né? Uma obra artística, é uma música que faz parte da identidade da cultura brasileira, perfeito? Mesmo com esses traços do português não considerado padrão. E aí, dentro dessa análise, você terá que marcar uma dessas alternativas, marcando verdadeira ou falsa, correto? Analisando se essas assertivas são certas, se é verdadeira ou se é falsa, tá bom, gente? Então, se você marcou a letra E, você acertou. Você tem aí a sequência de verdadeiro, verdadeiro e falso. Tudo bem, gente? A segunda questão vai trazer a você uma questão que irá analisar as características do gênero SMS, o primo também distante lá do WhatsApp. Se você for fazer uma comparação entre a forma de escrita do SMS e do WhatsApp, ambos eles prezam, né? Você encontra essa característica das abreviações das palavras, né? O VC no lugar de você, né? Enfim, outras abreviações que a gente pode encontrar. Você vai marcar aqui nessa questão a alternativa que mais vai se adequar às características do gênero SMS. Perfeito? Então, acertou quem marcou a letra D de dado, que diz assim: mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa, mas só deve ser utilizada em situações informais, como internet, celular, etc. Por quê? Você não vai utilizar palavras abreviadas, certo? Dessa forma, numa redação escolar. Jamais, porque a situação social da redação escolar é uma outra situação, tá bom, gente? É importante você fazer a diferença disso aí. Já a terceira questão traz um meme super divertido que com certeza você já se deparou aí pelos Facebooks,
Instagrams da vida. E essa questão ela vai pedir para que você, nessa mesma linha, marque sequências de verdadeiro e falso de acordo com a sua análise em relação à formalidade e à informalidade da língua. Acertou quem colocou aí essa sequência que está na sua tela. Primeiro item, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vou repetir. Primeiro item, falso. Segundo, verdadeiro. Terceiro, falso. Quarto, verdadeiro. E quinto, verdadeiro. Tranquilo? É isso aí, gente. E para finalizar aqui, a nossa oitava questão. E o que trata aqui a nossa oitava questão? Você tem na verdade, duas formas de assalto, certo? Na verdade, três formas, para ser mais específico, né? Três formas de assalto, mas de acordo com a variante regional, a forma de falar aqui do nordestino, do baiano, do paulista, certo? Você tem três contextos de assalto em que você tem um baiano especificamente, no primeiro você já tem um nordestino de maneira geral e no terceiro um paulista. E ele pede para que você marque aqui qual seria o fator primordial para estabelecer aqui a diferença entre essas formas de falar. Qual é? Será que é a questão sociocultural? Será que é a questão de uns morarem na roça e outros morarem na cidade? Questões geográficas? O que é? Acertou quem marcou questões regionais. Você tem aí esses três assaltantes pertencentes a diferentes regiões brasileiras, certo? Se bem que o baiano pertence à região Nordeste, mas o baiano ele tem alguns traços dialetais específicos do estado dele, né? Assim como os demais estados do Nordeste, né? Apesar do povo nordestino de maneira geral ter um dialeto específico, cada estado vai ter palavras, expressões típicas de cada região. Nessa questão ele resolveu aqui juntar o nordestino de maneira geral, separar o baiano e também tem um caso aqui de paulista. Tá bom, gente? Qualquer dúvida você pode aí deixar nos comentários que a gente explica para você. Vai ter o maior prazer de explicar. No mais, eu gostaria de desejar boas férias, férias antecipadas. É claro que a gente fica muito triste de ter que se separar tão cedo assim, mas é por um bom motivo. Se cuidem da família de vocês, obedeçam, tá bom, gente? Que depois das férias, se Deus quiser, todo mundo com saúde, nós iremos nos encontrar. Abraços e tchau.